Presidente, o senhor tocou num assunto que me fascina pessoalmente e que gosto muito de acompanhar e de debater quando tem oportunidade com dirigentes. Os clubes de futebol não estão muito fechados. É, os clubes não estão muito reféns de cartilhas dos seus departamentos de futebol que fecham cada vez mais. Porque quando o Inter está na TV, quando um jogador do Inter está dando uma entrevista, ali você está trazendo torcedor, ali você está vendendo boné, camisa, ingresso, ali a marca do seu patrocinador está sendo exposta. E a gente vê cada vez mais os departamentos de futebol fechando, os clubes cada vez mais fechados. Os clubes não estão perdendo muito com isso e não estão perdendo dinheiro com isso, presidente. Com certeza, esse é um caminho que a gente precisa avançar, né? Quando eu falava do mundo colorado, né, para trazer mais um dado, nós tivemos a participação de mais de 80 profissionais do futebol nessas 70 horas de conteúdo. Isso jamais era imaginável acontecer num período muito recente, né? Seja pela cultura, seja pela forma como o futebol foi constituído, né? E a gente conseguiu, a partir de um trabalho de todas as áreas do clube, conscientizar também o departamento de futebol da importância daqueles que fazem o dia a dia do clube estarem presentes. Então, se você tiver acesso ao mundo colorado, você vai ver que tem ali questões de bastidores, tem a vida dos atletas, a sua história, de onde eles vieram, o que construíram, coisas importantíssimas. Tem ali desafios, brincadeiras, e tem ali coisas muito sérias, como treinamentos, como questões importantes. Isso traz o envolvimento do torcedor, traz uma experiência diferente, né? A gente tem o prazer aqui de ter a parceria com a Gerdau, que sei que está lá no Internacional também, está no futebol do Rio Grande do Sul. E, inclusive, na reunião que nós tivemos com a Gerdau, para que eles estivessem aqui conosco, eles nos contavam da história da entrada da Gerdau lá no futebol do Sul, né? Porque é uma empresa nascida do Rio Grande do Sul, mas que tem uma força comercial muito grande em Minas Gerais e que começou pelo futebol mineiro e que, de repente, teve a dupla Grenal batendo na porta e dizendo: olha, nós queremos vocês aqui conosco também, né? Então, a Gerdau é uma empresa que iniciou no Rio Grande do Sul, com uma marca consolidada no estado, uma empresa importante, reconhecida por todos nós gaúchos e hoje pelo Brasil inteiro e pelo mundo. E fundamental esse apoio e esse patrocínio da Gerdau, principalmente numa área, né, que prepara o futuro do clube, ou seja, né, as nossas categorias de base. Então, a gente conseguiu, e o nosso agradecimento sempre a eles pela possibilidade de termos essa parceria, iniciando fortemente nas categorias de base, podendo participar da formação dos atletas do Internacional, e a gente tem muito orgulho de tê-los como parceiro, né, e de poder contar com a Gerdau nesse momento. Então, são empresas desse nível, são questões importantes que os clubes abram, né, as suas portas também, com credibilidade, com capacidade de investimento, com governança, para que a gente volte a atrair empresas desse nível, né, como a Gerdau, e como outras que já passaram pelo Internacional e hoje não estão e que possam retornar, para que a gente possa melhorar as nossas receitas. E para isso, não basta você entregar aquilo que entregava. Você tem que ter novas entregas. Por isso eu falo da questão do conteúdo, por isso eu insisto muito nisso, porque isso são possibilidades de entregas que os clubes têm para monetizar e buscar novas receitas. Sem isso, é muito difícil você ampliar. O que eu falo sempre quando tenho oportunidade de conversar com um dirigente, que grandes marcas gastam fortunas para poder ocupar espaço de mídia. E que os clubes têm isso de maneira praticamente gratuita, pelo que são, pela importância social que o futebol tem e pelo espaço que o futebol ocupa na nossa sociedade. Talvez falte ao nosso futebol ainda conseguir conciliar departamento de futebol com departamento de marketing comercial e o entendimento de que um não vive sem o outro, né? E de que é preciso, por exemplo, quando um jogador do Inter dá uma entrevista lá na querida Rádio Gaúcha de Porto Alegre, aquilo ali é um espaço ocupado pelo Internacional, para o bem da sua marca e dos seus patrocinadores, né? Eu acho que a profissionalização do futebol, Vitor, e nós procuramos muito isso no Internacional, quando assumimos, colocamos pela primeira vez, né? Já tivemos uma experiência curta, mas de fato consistente, um CEO, montamos todas as áreas com seus executivos, né? No marketing, no financeiro, nas operações, né? Em todas as áreas do clube, hoje a gente tem um executivo coordenando essa área, né? Quando a gente faz esse movimento aí, a gente busca também dar transparência às ações ao futebol. E o jogador hoje ele é um atleta profissional.
Portanto, a relação ela é profissional com o clube. E se ela é uma relação profissional com o clube, ele também tem que entender, e a gente faz esse trabalho de diálogo, que aumentar as receitas do clube, dar visibilidade ao clube, é um trabalho de todos nós. Né? E quando você assina um contrato profissional com o clube, você entra para dentro dessa instituição e ajuda. Com ônus e bônus. Com ônus e bônus. Então, esse diálogo a gente sempre teve, né? E sempre tem, né? Seja nas contratações que fizemos, seja naqueles que lá estão, né? E não foi diferente no caso específico aqui do Enner, né? As questões constam, inclusive, contratuais, dessa importância que representa para o clube buscar novas receitas, né? Desta forma. E de usar a imagem dele para isso. Cabe ao momento, a cada contratação, de aceitar ou não, e ao clube de aceitar ou não. Nós não abrimos mão disso. E ao não abrirmos mão disso, e ao mesmo tempo sermos transparentes, né? Porque também é necessário. O atleta de futebol hoje ele evoluiu muito, ele conhece o mercado, ele sabe como funcionam as coisas. Você acaba conseguindo trazer também para que eles participem de alguma forma desse processo de aumento da receita e, consequentemente, a melhoria para todo mundo. O Internacional hoje tem um contrato este ano de voo fretado para todos os voos. Isso foi graças a uma conquista também de um trabalho do marketing e de uma conscientização dos atletas de como que a gente vai fazer para viabilizar isso. E esse é um ganho fundamental numa temporada com 80 jogos, com 70 jogos. E por um time que está no Rio Grande do Sul, que é no extremo sul do Brasil, né? E que vai jogar, às vezes, no Ceará contra o Fortaleza. Então, esses movimentos, se eles são transparentes, todo mundo enxerga um ganho. E se todo mundo enxerga um ganho, todo mundo contribui. O que nós não podemos é ter falta de transparência e, ao mesmo tempo, querer exigir coisas que depois não traduzem em retorno para o próprio clube.